Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Hoje à noite nós vamos encerrar essa conversa de Jesus com esse religioso chamado Nicodemos. Na primeira mensagem nós consideramos até o versículo 8, destacando quanto essa primeira necessidade que apareceu nesses primeiros 21 versículos. Eu não sei se você percebeu ou se soou ao seu ouvido a segunda necessidade no versículo 14. E hoje eu gostaria de continuar do verso 9 até o 21. E eu gostaria que você atentasse, durante a exposição de Jesus a esse religioso, especialmente a partir do versículo 11, que na verdade a conversa passa a ser um monólogo. E Jesus, ele vai trazer mais clareza, aquilo que até então, na terceira vez, no versículo 9, Nicodemos pergunta e faz a sua última pergunta, acerca desse novo nascimento, e agora acerca dessa segunda necessidade. E na verdade as duas necessidades se complementam, nenhuma existe sem a outra. Olha comigo no versículo 9 e 10, Nicodemos faz a sua última pergunta, e Jesus responde essa pergunta com uma outra pergunta. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Jesus aqui, como diz o ditado, ele dá um tapa na cara de Nicodemos com luva de pelica. Jesus, ele foi gentil com esse fariseu, mas ele foi direto ao ponto. Ele deixou claro que aqui esse homem, todo o seu conhecimento, toda a sua devoção, toda a sua religiosidade não era suficiente para que ele pertencesse, visse ou entrasse no reino de Deus. E Jesus começa agora no versículo 11, olha comigo, 11 e o 12, esse monólogo. Asseguro-lhe, ou talvez na sua versão, em verdade, ou seja, atente-se ao que vai ser dito. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Observem o plural
na segunda parte do versículo 11, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Faz uma retrospectiva lá no primeiro versículo, quando Nicodemos aproxima de Jesus naquela noite e começa: sabemos. Ou seja, Nicodemos falava de maneira que ele representava o seu povo. O problema do povo, que como um todo, representado por esse religioso, era a descrença do próprio testemunho de Jesus. E, consequentemente, a descrença do testemunho dos seus discípulos, depois que ele foi assunto ao céu e deu a eles a autoridade para continuarem testemunhando através daqueles sinais que aqueles apóstolos haviam recebido, do poder dos sinais. É interessante que Jesus, diante daqueles homens e daquela multidão descrente, ele fala: se vocês não creem em mim, por eu ser filho do carpinteiro, creem pelo menos nas obras que eu faço. Esses sinais que João deixa claro que atentava para a identidade de quem Cristo era. Versículo 13, olha o que Jesus disse: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Interessante que esse versículo explícito de um ensino claro, que vai contra qualquer prerrogativa de qualquer pessoa que vai dizer que teve uma experiência celestial. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas houve uma época atrás, péssimo filme, péssimo livro, O Céu é Real. Outras pessoas que não só disseram que já tiveram experiências celestes, mas dizem até que tiveram visão do próprio inferno. Jesus deixa claro, explícito esse ensino: ninguém tem essa prerrogativa de dizer que teve uma experiência celestial. Meus irmãos, se você olhar, pode fazer isso em casa, agora a gente não vai ver, mas 2 Coríntios, capítulo 12, dos versos 1 ao 4, o próprio apóstolo Paulo não teve a condição humana de descrever a experiência que ele teve ao contemplar o céu. Ele não só teve a condição de descrever, humanamente falando, em palavras, tanto é que Deus coloca um espinho na carne daquele homem, para que ele não se tornasse arrogante ou orgulhoso, daquilo que Deus graciosamente concedeu a ele a graça de ter visto. E aqui Jesus deixa claro que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ele deixa explícito no versículo 13º, ninguém pode falar daquilo, a não ser aquele que desceu do céu. E aqui ele está dizendo da sua própria encarnação. Às vezes as pessoas têm a ideia errônea de que Jesus passou a existir depois que nasceu, no Natal. Não, ele sempre existiu. A pessoa triuna de Deus é eterna. Se você lembra de algum momento que você participou da EBD, nós falamos sobre esse caráter intrínseco e misterioso da Trindade de Deus. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre existiu. Tudo que existe, só existe graças a Ele, por meio dEle, para Ele, todas as coisas. Nada que foi criado, inclusive você, ou qualquer mosca, ou verme que existe, se não fosse por Cristo, não teria sido criado. E Ele encarna, Ele se torna homem, o Deus invisível passa a ser visível, Ele vem, e é Ele que testemunha do que Ele via, presenciava, e só Ele tem autoridade para falar acerca das coisas celestes, e é por isso que nós temos que dar atenção a Ele, atenção dobrada, em verdade lhe digo. Olha comigo o versículo 14, aqui Jesus vai usar uma ilustração. Logo em seguida dessa ilustração, ele vai dar uma explicação. E depois dessa explicação, ele vai trazer a segunda e maior necessidade. Versículo 14 e 15. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. No versículo 14, Jesus faz uma referência a essa segunda necessidade que eu mencionei no começo, ou que nós vimos a primeira delas na semana passada, na primeira parte dessa mensagem. E é interessante que ele vai usar essa ilustração, que está lá em Números, e eu vou ler para vocês do verso 4 ao 9. Ele não só traz essa ilustração por acaso. Lembram-se da primeira mensagem que nós ouvimos, quando ele vai trazer essa necessidade de um novo nascimento, e trazia algo familiar para aquele fariseu, acerca do prosélito, convertido ao judaísmo, que era como uma criança recém-nascida. Jesus continua
trazendo, não levando Nicodemos ao nível dele, porque ele não tinha condição, mas ele desce ao nível de Nicodemos, para compartilhar o evangelho, de uma forma que ele entendesse. E aqui, quando ele faz essa alusão a esse momento histórico, ele traz essa ilustração para aquele fariseu, sem dúvida, ele sabia do que Jesus estava dizendo. E olha essa passagem, eu vou ler a ilustração para vocês, que Jesus usou para esse fariseu. Diz assim a palavra em Números 21, do 4 ao 9. Partiram eles, ou seja, o povo de Israel, durante a peregrinação no deserto, partiram eles do monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Só uma nota, essa comida miserável era o maná. Continuando. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem foi mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Meus irmãos, essa imagem, essa ilustração que Jesus usa, ao mesmo tempo que ela é horrorosa, ela é gloriosa. Horrorosa porque eu não sei se você já imaginou em um local cercado por serpentes venenosas. Eu não sei você, mas quando eu olho para uma cobra, o desejo que eu tenho, se não tiver ninguém que eu tenha que defender, é correr. Eu não sei vocês, principalmente quando ela é venenosa, principalmente quando o bote dela é certeiro. Eu não sei se vocês já encontraram com uma coral verdadeira. Quando você tenta atacá-la, se você não mata, ela corre atrás de você. Agora imagina você cercado em um acampamento por cobras venenosas que o próprio Deus enviou. Estavam ali amando de Deus, assim como os animais obedeceram para entrar na arca. E olha que interessante, porque não é só horrível a imagem, mas é gloriosa. Porque o próprio Deus providencia o remédio. O próprio Deus providencia a cura para cada um daqueles que foram picados. E a Grazi abriu aqui homenageando os presbíteros como autoridades, né, ou os pastores. Olha que interessante. O perigo que é você falar mal de uma autoridade. Interessante que o povo reconhece que eles não falaram contra Deus apenas, mas como contra a autoridade que ele mesmo havia instituído. Seja ela boa ou ruim, tome muito cuidado quando você fala mal das autoridades. Muito cuidado. E aqui um exemplo claro do que pode acontecer, especialmente quando essa autoridade é instituída pelo próprio Deus. Mas, olha que interessante. Quando Moisés, não é à toa que Moisés era considerado o homem mais paciente do mundo, né? A parte de Jesus. Além de todo o trabalho que aquele povo dava, o tempo todo reclamando, nada era suficiente. Agora eles reclamando da própria provisão de Deus através do maná. E Deus pune aquele povo. E agora eles vão procurar o próprio homem que eles haviam criticado para pedir que ele intercedesse em favor deles, porque eles sabiam que era o único meio. E Moisés, você não vê ele aqui vingativo, porque sem dúvidas, Moisés foi o homem que foi, porque ele andou com Deus, porque ele recebia, sem dúvida, esse amor que nós cantamos, e só isso deu a ele condição de interceder em favor daquele povo. A propósito, Moisés com certeza não corria risco nenhum, talvez ele andava e as cobras abriam caminho para ele, não sei, eu fico só imaginando quando eu leio a passagem, mas quando ele intercede, Deus responde com certeza de uma forma que Moisés não tinha ideia de que a resposta viria. Como assim? E esse é o único momento que Deus pede para construir alguma coisa, e mais tarde em 2 Reis, infelizmente as pessoas distorceram e fizeram daquele poste um ídolo. E Ezequias teve que destruí-lo, porque estava corrompendo o povo. Então você vê os dois extremos, né, que nós humanamente fazemos.
E Moisés clama a Deus e ele dá essa instrução, para que ele colocasse no poste uma serpente de bronze. E os detalhes dessa analogia são maravilhosos. Olha que interessante, as cobras simbolizam o pecado. Na verdade, um símbolo perfeito, não é verdade? Por quê? Foi através de uma serpente que corrompeu os nossos primeiros pais. E o pecado entrou no mundo e trouxe toda essa desgraça. Romanos 3, capítulo 10, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. E é por isso que o justo Jesus veio ao mundo, o único justo, nascido de mulher, substituindo-nos na cruz, tornando o pecado em nosso lugar, pois só assim os pecadores teriam o que é necessário para tornarem-se justos como ele. 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Assim, meus irmãos, como Moisés levantou a serpente na haste, para que todos os que olhassem, nós começamos aqui na liturgia da abertura, falando de Pedro olhando para Jesus na segunda parte, e quando ele tira os olhos de Jesus, é o que faz com que ele afunde. Todos aqueles que olhassem para aquela serpente de bronze, fisicamente eles pudessem ser restaurados, permanecendo vivos. Assim é com Cristo, que todas as vezes que nós olhamos para Cristo pelos olhos da fé, não só espiritualmente, mas eternamente, podemos viver. A ilustração, como eu disse, ela é horrorosa, mas ao mesmo tempo gloriosa, porque Jesus usa a ilustração e logo em seguida ele traz uma explicação. Olha comigo, versículo 16, talvez o versículo mais traduzido da Bíblia, o versículo mais memorizado da Bíblia e às vezes o mal interpretado também da Bíblia, porque tiram do contexto quando vão compartilhar, esquecendo especialmente o versículo 18. Mas olha comigo o verso 16, a explicação de Jesus depois dessa ilustração. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lutero chama esse versículo 16 de mini-evangelho. Por que ele chama de mini-evangelho? Porque olha que interessante. Primeiro, você vê o seu autor. Quem é o seu autor aqui desse evangelho? Deus. Quem é o seu objeto? O mundo, ou melhor dizendo, a humanidade. Sua dádiva, Filho unigênito. Qual o propósito? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em detrimento do nosso tempo, eu não vou me ater a cada um deles, de cada ponto do verso 16, mas eu gostaria de só destacar a intensidade desse amor de Deus. Não só a intensidade, talvez na sua Bíblia está escrito tal maneira, na minha, como eu li na NVI, tanto amou. Não só a intensidade, mas a grandeza do amor de Deus para com os pecadores. E eu vou usar um refrão de um hino. Não sei se vocês já ouviram esse hino, já cantaram, conhecido como O Amor de Deus é Singular. E olha a beleza desse refrão, que destaca a grandeza, a intensidade do amor de Deus nesse versículo 16. Diz assim o refrão: se fosse tinta todo o mar, e os céus infindos os papéis, quais penas fosse todo o hastil, e os homens escrivãs fiéis, nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o fulgor. Ó, deslumbrante maravilha, é esse eterno amor. Imagina o céu, todo o papel necessário. Imagina o mar, toda a tinta necessária para encher, todas as penas necessárias para poder descrever esse amor. O autor vai dizer que não é suficiente. Não é suficiente. E não é à toa. Se você experimenta desse amor, se você é alvo e merecido desse amor,
não é à toa que esse amor te compele, te constrange. Porque não é um amor egoísta. É um amor onde a sua essência é sacrificial. É um amor que se satisfaz por doar. E aqui nós estamos vendo a melhor dádiva, a única dádiva que Deus poderia dar para salvar de novo, para nos resgatar de volta para Ele mesmo, era através do seu único filho. Quando você olha para Abraão oferecendo o seu único filho, Isaac não era suficiente. Ali era só uma sombra da cruz. E não é à toa que no momento em que Abraão, o pai da fé, ao levantar o cutelo para assassinar o seu filho, em obediência a Deus, porque ele cria que Deus poderia ressuscitá-lo, Deus impede, porque Isaac não era suficiente. E aí o cordeiro, entre os galhos, foi providenciado. Esse é o cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo, o único que nós, nessa noite, ao nos aproximarmos dessa ceia, trazemos à memória só pelo sangue de Cristo. Você, aqui no contexto desse religioso, nada que você possa fazer para ser aceito por Deus, porque Ele já demonstrou que você já é aceito, desde que você, pela graça, cumpra a primeira necessidade, junto com a segunda necessidade, de olhar para o Filho e crer nele como seu único e suficiente Salvador. É só, simples assim, tão simples, mas ao mesmo tempo sobrenatural, porque nós vamos ver que essa condição é Deus que nos dá. Olha comigo o verso 17 e o 18, depois da ilustração veio a explicação, e agora a segunda necessidade quanto a esse novo nascimento. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Muitas pessoas compartilham o verso 16, no máximo chega no 17 durante um evangelismo, mas esquece principalmente do verso 18. E toma cuidado, tira um texto, não um versículo de um texto, sem o seu contexto, vira um pretexto. Você fala o que você quer, mas você não está sendo fiel ao contexto. E aqui no versículo 18, olha que interessante, a pessoa que despreza essa dádiva, esse dom do céu, esse maná no Antigo Testamento, que o povo disse que era detestável, as pessoas que desprezam essa dádiva de Deus, ou o consideram indigno para ser seguido como Senhor, essas pessoas já estão condenadas. Já estão condenadas. Olha, é no presente. Mas quem não crê já está condenado. Quando você compartilha o Evangelho como arauto de Deus, embaixadores de Deus, eu não sei se você já entendeu isso ainda, o privilégio que você e eu temos de falarmos em nome de Deus. Quando você compartilha o Evangelho, você está levando duas coisas, ou salvação ou condenação. E é por isso que nós temos que levar a sério o que nós compartilhamos. Mas quanto à resposta do coração daquele que ouviu, não compete a você, compete a Deus. Você não conhece o coração, você não sabe quem são os eleitos, quem não são. A sua e a minha responsabilidade é compartilhar com todos, como nós cantamos. Se Ele é a alegria de toda a terra, ainda não é, porque o Evangelho ainda não foi pregado nos 4 cantos do planeta. Ainda há essa necessidade. Então, quando nós levamos o Evangelho, você está levando duas coisas, ou salvação, ou condenação. E quando as pessoas desprezam essa dádiva, quando você compartilhou o versículo 16, ela já está condenada. Não significa que não haverá o juízo final, pelo contrário, capítulo 5 de João, versos 26 a 29, mas nesse dia só será confirmado e que já foi decidido agora, assim como é a vida eterna, no presente, assim como nós podemos experimentar, não na sua plenitude, mas já podemos ter o vislumbre
de pertencermos ao reino de Deus. Meus irmãos, afinal de contas, esse é o singular do pecado pelo qual todos um dia vão ter que responder diante de Deus. Esse é o singular quanto ao pecado que o Espírito Santo foi enviado para convencer. Não é verdade? Se você olhar João 16, verso 8 e 9, olha o que Jesus disse. Quando ele, ou seja, o Paracletos, o outro, ou o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, no singular. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, Jesus mesmo explica aqui. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Cristo não veio ao mundo para julgar ao mundo, versículo 17. Mas olha que interessante a dinâmica quando nós continuamos lendo o texto. Ele não veio para julgar o mundo, mas a sua vinda revela algo do qual os homens serão julgados. Olha comigo, verso 19 em diante, 19 e 20. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. O próprio contexto já responde à pergunta, quem é a luz, não é verdade? O próprio contexto. Mas, na dúvida, João 8,12 deixa claro, Jesus declara, falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque estes homens não conseguem chegar à luz. E não apenas isso, mas odeiam a luz. Vocês já se perguntou por que mataram o único ser humano sem nenhum pecado? Vocês já se perguntaram por que mataram Jesus? Ele só fez o bem. Ele não pecou. Perfeitamente homem. Ou melhor dizendo, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Pensamentos, atitudes, ações, até mesmo o que ele não falou, até mesmo o que ele não fez. Perfeito. Por que mataram então Jesus? Porque essa luz revela o pior de você e de mim. Por que ler a Bíblia é tão difícil? Porque ela revela o pior de você. Ela revela o pior de mim. E você só tem uma solução. Ou odeia Jesus, ou corre para Ele desesperado. 2 Coríntios 4,4, Paulo vai dizer porque os homens ainda continuam odiando a luz. Porque eles ainda odeiam os seguidores de Jesus. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. É por isso que todos nós nascemos filhos do diabo. E se não fosse pela graça de Deus, continuaríamos sendo filhos do diabo. Mas graças a esse amor, Ele nos resgatou das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Graças à obra, à vida, à morte, à ressurreição de Jesus, você e eu agora podemos ter algum valor e podemos ter a dignidade de chamar Deus de Pai. Porque éramos, por natureza, merecedores da sua ira. E Ele, antes mesmo de você reconhecer como inimigo dEle, porque antes mesmo de você ser amigo dEle, Ele nos amou. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele dá prova. Ele ama os seus inimigos. E é por isso que você e eu somos convidados a amar os nossos inimigos, a orar pelos nossos inimigos. E se você faz isso, tenha certeza que essa natureza divina está em você. Do contrário, você ainda continua como Nicodemos, do lado de fora do reino. Você ainda continua insensível, sem compaixão pelo perdido. E qual é o sério risco de não ser um cidadão ainda do reino e, de maneira equivocada, achar que é filho de Deus. Interessante que a luz, normalmente nas Escrituras, é associado com a verdade.
Não é à toa que Jesus vai dizer em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Embora ultimamente usam fora do contexto, não é qualquer verdade. Não é uma fake news que de repente você descobriu a verdade e aquela verdade te liberta. Não. Jesus aqui está dizendo dele. Ele é a verdade acerca de Deus. Ele é a verdade acerca de você. É isso que ele está dizendo. E quando você o conhece, ele te liberta da religiosidade, ele te liberta da sua própria justiça, ele te liberta do pecado, ele te liberta da condenação vindoura. É essa a verdade. E o verso 21 e último, mas o contraste em relação a esses descrentes, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, ou em outra tradução, ou para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas no contexto rural, eu me lembro que normalmente muito escuro, então se você acende uma lâmpada, atrai muito inseto. Muito inseto. Agora, com o avanço da tecnologia, você tem lâmpadas que repelem os insetos. Não é verdade? Interessante que aqui, Jesus, em contrapartida, ele diz que esses que experimentaram o novo nascimento do alto, eles são atraídos pela luz, não são mais repelidos da luz. E é interessante que aqui nesse contexto, ele menciona acerca da vontade. Não só conhecemos a vontade revelada em sua palavra, mas vivemos essa vontade. O salmista, no número 143 do Salmo, versículo 10, olha o que ele disse: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Uma coisa é você conhecer a vontade de Deus, a outra é você fazer a vontade dele. E essa é a diferença dos que nasceram do alto. Eles não só conhecem, Deus dá a eles a graça, a condição de viverem, de fazerem a vontade de Deus. Meus irmãos, caminhando para a conclusão, se você observar, nós não sabemos qual foi a resposta de Nicodemos nessa conversa com Jesus. João nos deixa aqui, no vácuo, por assim dizer. Mas é interessante que você vai ver Nicodemos aparecendo mais duas vezes. No capítulo 7 do mesmo evangelho, versículo 50, no capítulo 19, no verso 39. A primeira vez, quando ele aparece, dessas duas referências que eu mencionei, ele é criticado, ele é ridicularizado por tentar dar a Jesus, naquela reunião que eles estavam fazendo, a oportunidade de Jesus se defender. E nós já vimos isso quanto ao preconceito que Natanael, na primeira mensagem dessa série de conversas com Jesus. Mas eu queria destacar o versículo 39 do capítulo 19. Você pode ler em casa, mas nessa passagem, enquanto os discípulos de Jesus estavam trancados, com medo, em suas casas, porque Jesus havia sido preso e crucificado, e sem dúvida, nada menos ia acontecer com seus seguidores. Enquanto os seus discípulos estavam nessa situação, Nicodemos e mais um outro homem, José de Arimateia, um outro discípulo de Jesus, corajosamente, José de Arimateia pede a Pilatos o corpo de Jesus. E Nicodemos vai com José de Arimateia tirar Jesus daquele madeiro. E eu fico imaginando Nicodemos contemplando Jesus ali. Sem dúvidas alguma, eu creio que o Espírito Santo trouxe à memória dele aquela conversa, naquela noite. E sem dúvidas, o versículo 14 soou como nunca antes no coração daquele homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Meus irmãos, assim como aquela serpente de bronze, por ela mesma, não tinha poder nenhum, assim é a cruz.
E nós reformados de uma fé reformada, temos um equívoco muitas vezes. Nós nos vangloriamos só porque a nossa cruz é vazia. Deixa eu te dizer, meus amados, a cruz vazia não tem significado algum se você não entender quem é que morreu nessa cruz. Porque Jesus não morreu sozinho naquele dia. Em outras duas cruzes havia 2 condenados. A cruz não tem poder nenhum. Se a nossa igreja não tem uma cruz, não faz a nossa igreja menos autoridade, porque a autoridade que nós temos é no evangelho desse Cristo, não é numa cruz. Não é errado nós termos uma cruz, mas do que adianta você ter uma cruz vazia no pescoço, se você não entende a mensagem dela, o porquê ela está vazia? Ela não tem poder nenhum. E hoje, se você pode usá-la, que não é errado usar uma cruz, talvez no seu brinco, não é errado. Até gosto de uma frase de caminhoneiro, que diz assim: andar com Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para andar com Jesus. Essa é uma boa frase de caminhoneiro. É muito fácil você colocar uma cruz no seu pescoço, mas se você não está disposto a crucificar a sua vida, como Jesus fez, esquece, ela não tem valor nenhum para você. E você está sendo meramente religioso, mesmo com uma cruz vazia. Porque pior do que uma cruz vazia, ela está vazia de significado. E sem dúvidas alguma, Nicodemos, ao tirar Jesus daquela cruz, ele entendeu o significado dela. A mesma passagem nos diz que Nicodemos, naquele dia, ele não só foi com José de Arimateia, ele teve essa coragem de ir, para não deixar José de Arimateia fazer aquilo sozinho. Nicodemos leva uma grande quantidade, depois você checa na sua casa, por causa do tempo nós não vamos ler, mas ele leva uma quantidade de especiarias para embalsamar o corpo de Jesus. Eu acredito que ele fez isso porque ele entendeu que nada que ele poderia oferecer seria suficiente diante da dádiva que ele havia recebido. Porque Deus tanto amou o mundo que deu. E, meus irmãos, nada que você ofereça, nem os seus 10% de toda a sua renda, nem 100% de toda a sua renda, é suficiente. Você não precisa oferecer nada, mas sem dúvida isso te constrange. Como a Grazi falou, no Novo Testamento nós não vemos a menção dízimo, mas Jesus não veio abolir o Antigo Testamento, ele veio cumprir o Antigo Testamento, ele veio trazer clareza, o que significava lá atrás, com a dureza das pessoas quanto aos dízimos. Aqui ele transforma essa dureza a ponto deles darem tudo, não só a renda, suas vidas, tudo em prol do reino, tudo em prol do rei, porque se ele deu tudo, não há nada que você possa segurar. E se você ainda continua segurando, é porque você ainda não recebeu tudo de Deus. E sem dúvidas, eu acredito que Nicodemos deixa isso claro. Deixa isso claro. Conclusão: a ordem de olhar para aquela serpente erguida foi um prenúncio gracioso do olhar para Cristo, para a nossa salvação. Porque Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de onde ele nunca deveria ter tirado. E a condição que ele tinha para fazer o que só Jesus podia fazer, demonstrando ali um vislumbre da sua divindade, andar sobre as águas, ele só fez porque ele estava com os olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Cristo está nos dizendo que o novo nascimento vem por meio do simples olhar da fé. Não por uma fé perfeita. Notem que a palavra-chave nesses versos é crer. 2 vezes no verso 12, uma no 15 e 16 e 3 vezes no 18. Talvez você esteja hesitando em vir a Jesus
Talvez ele já esteja te constrangendo, te atraindo. E talvez você esteja hesitante, pensando: eu quero acreditar, eu quero experimentar o que essas outras pessoas têm, mas eu não tenho a fé suficiente. Meus irmãos, quando os discípulos pedem para Jesus aumenta a nossa fé, ele respondeu o quê? O problema não é o tamanho da sua fé, o problema é onde você coloca a sua fé, porque se ela for o tamanho do grão de mostarda, é suficiente, é suficiente. Alguns dos israelitas moribundos, naquele acampamento, não tinham condição nem sequer de levantar, por causa daquele veneno em seu organismo, para ir até a serpente. Era só lá da tenda, olhar, era só obedecer, olhar. Eles não hesitaram, eles não raciocinaram, nem todos acreditaram com a mesma qualidade, era só olhar. Mas chegou o momento que eles precisavam obedecer, de outra forma eles morreriam. Olhe para Cristo, olhe para Cristo. Eu vou encerrar lendo Isaías 45, 22, onde Deus diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, também pode ser, Paulo se considerava o príncipe dos pecadores. Charles Spurgeon, pela providência de Deus, diante de uma nevasca e de uma endemia no seu colégio, ele para e entra numa igreja metodista. E naquela noite, um homem simples, porque o pastor não pôde ir por causa daquela nevasca, um homem simples, um presbítero, Grazi, ele lê Isaías 45, o verso 22, e ele começa de maneira simples a compartilhar a palavra. E Spurgeon sentado, ainda jovem, e de repente ele olha para Spurgeon e fala: você me parece miseravelmente um pecador. E Spurgeon começa a ouvir aquele homem. E olha que interessante, como aquele simples homem pega essa passagem de Isaías e diz assim, substituindo, como se fosse Jesus falando para Spurgeon, e talvez seja para você essa noite. Ele disse assim: olha para mim, eu estou suando grandes gotas de sangue. Olhe para mim, eu estou pendurado na cruz. Olhe para mim, eu estou morto e sepultado. Olhe para mim, eu ressuscitei. Olhe para mim, subi aos céus. Olhe para mim, estou sentado à direita do Pai. Ó pobre pecador, olhe para mim. Olhe para mim.